Hoje vamos trabalhar com poema visual. Os poemas visuais ou concreto, eles usam elementos visuais que dão ideia de movimentos e eles sempre são em formatos de um desenho de acordo com o assunto do texto. Veja agora alguns exemplos de poemas visuais. Veja agora o exemplo deste poema. Ele é um poema de um gato, então ele foi feito em um formato do rosto de um gato. Meu gato, um safado de bigode, pensa que é caçador, vê se pode. Caçador de afagos, talvez seja pelo tempo que boceja. Felinos são um belo mistério. Estes exemplos foram retirados da internet. Veja esse, foi escrito em um formato de um rosto de um cachorrinho. Veja o próximo exemplo. O poema foi escrito em formato de um clipe. O clipe é usado para segurar as folhas, unir as folhas. Então, aí a mensagem, o assunto é para unir as pessoas, por isso foi usado o clipe. Neste próximo exemplo, o poema é Pingo de Chuva, porém o desenho, então, foi no formato de uma gota de chuva. Olá, mais uma aula sobre gênero textual, poemas. Vocês viram no vídeo as características de um poema visual. E agora eu trago para vocês o poema visual Primavera Endoideceu, de Sérgio Caperelli. Tentem fazer a leitura deste texto. Conheço o autor da poesia, Sérgio Caperelli. Ele nasceu em Uberlândia em 1947, mas vive em Porto Alegre há 30 anos. É professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem vários livros publicados e foi muito premiado. Apesar de também trabalhar com prosa, sente-se em casa fazendo poesias para crianças. Volte no texto e faça a leitura novamente, pois um poema visual pode ser lido de várias maneiras. E depois que você lê, volte aqui e responda as perguntas. Qual é o título do texto? Com base nesse título, vocês conseguiram imaginar do que o texto falaria? O que vocês entenderam desse texto? Ele falou sobre o que realmente pensávamos antes de analisar o título? Ou você pensou em alguma coisa que o autor não escreveu? Como o autor brinca com as palavras neste texto? Vocês perceberam a brincadeira dele durante a escrita? Me digam,